Dividendos. Dividendos de ações são uma das melhores formas de investimento para quem quer viver de renda. No vídeo de hoje eu vou te mostrar quanto rende em dividendos R$20 mil investidos em ações, beleza? Bora pro vídeo! Se você está começando agora na Bolsa de Valores, uma boa porta de entrada para você começar é comprar ações de empresas que são boas pagadoras de dividendos. Meu nome é Ganesh Nokawa, sou analista CNPI e consultor de investimentos, consultor CVM. Uma pergunta que eu recebo com muita frequência de quem está querendo começar a investir na Bolsa de Valores é: quanto que rende R$10 mil, R$20 mil, R$30 mil ou X reais em dividendos? Hoje eu vou te mostrar esse cálculo na prática. Eu vou fazer uma simulação com você de R$20 mil investidos. Além desse cálculo que você vai ver, tem umas conclusões bem importantes para você que quer ter sucesso investindo na Bolsa de Valores. Primeiro de tudo, como que você ganha dinheiro investido em ações na Bolsa de Valores? Basicamente existem duas formas. A primeira forma é através de ganho de capital, quando o preço da ação que você comprou sobe. Por exemplo, imagine que você tenha comprado uma ação por R$10 e daqui a 2, 3 anos ela está valendo R$20. Nesse caso, você tem um ganho de capital de 100%. A segunda forma que é importante para o vídeo de hoje é o recebimento de proventos, de dividendos e de juros sobre capital próprio. E os dividendos nada mais são do que parte do lucro que é dividido com os acionistas da empresa. Se você for acionista da empresa, tem ação da empresa, você vai receber esse lucro. Muito importante, dividendos eles são isentos de imposto de renda no Brasil. E por que eu acho que ações de dividendos são tão interessantes, especialmente para você que está começando a investir na Bolsa de Valores? Cara, tem algumas razões. Geralmente, empresas que são boas pagadoras de dividendos, elas são mais estáveis, são mais maduras e mais consolidadas nos setores dela. Além disso, elas têm lucros mais previsíveis, então você vai saber um pouco mais, vai poder prever um pouco mais qual que é o fluxo de caixa futuro dessa empresa. Outra característica importante é que o preço das ações tende a ser menos volátil, tem uma menor volatilidade. Uma coisa que causa muito temor em quem está começando a investir na Bolsa de Valores é a flutuação de preços. Quando a ação cai 10%, sobe 15% ou cai 20%, isso assusta muitas vezes os investidores, e as ações de dividendos elas são mais estáveis e menos voláteis. Aproveita e comenta aqui embaixo, você investe em ações de dividendos? Sim ou não? Se sim, qual que é a sua empresa preferida? Além dessas características, quem investe em empresas de dividendos cultiva a mentalidade correta de investidor de longo prazo. Primeiro, por exemplo, você cria o hábito de comprar ativos geradores de renda. Quando você compra ações, você está comprando participações em empresa. À medida que o lucro dessa empresa cresce e é distribuído, ele é compartilhado com você. Além disso, você cultiva o hábito de ser sócio da empresa e dos projetos empresariais dela, porque no limite, cara, comprar ação é se tornar sócio dos projetos empresariais da empresa. Se forem bons projetos, então você vai ter sucesso também. Você também busca comprar ações a preços atrativos. Você quer ações que paguem bons dividendos, então você evita pagar caro. E por último, você cultiva o hábito de reinvestir os dividendos. Aliás, reinvestimento de dividendos é um ponto bem importante desse vídeo. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar uns dados bem legais. Para quem investe em ações de dividendos, tem um indicador que é extremamente importante, que é o Dividend Yield, que ele é calculado da seguinte forma: Dividend Yield é o dividendo pago nos últimos 12 meses dividido pelo preço da ação. Então vamos pegar um exemplo para deixar bem claro o que é isso. Se uma empresa pagou R$1 nos últimos 12 meses em dividendos e o preço da ação hoje é R$10, o Dividend Yield vai ser 1 dividido por 10 vezes 100, já que está no percentual, que vai dar 10% de Dividend Yield. Ah, Ganesh, mas agora ficou fácil demais. É só pegar o maior Dividend Yield e comprar a empresa, comprar a ação. Muita calma nessa hora. Nunca use somente um indicador para investir em uma empresa ou uma ação. Se você quer aprender mais sobre como escolher uma ação, olhar um conjunto de indicadores, dá uma olhada numa minissérie que eu preparei, é uma série de vídeos. Eu vou deixar o link dessa playlist aqui na descrição do vídeo e no card aqui em cima, depois você dá uma olhadinha. Então bora ver quanto rende R$20 mil investidos em uma ação boa pagadora de dividendos. Para ilustrar isso, eu vou trazer um caso concreto de uma empresa listada na Bolsa Brasileira que tradicionalmente ela paga bons dividendos, que é a nossa querida
Taesa. Lembrando que não é uma recomendação de investimento, é um caso ilustrativo com a finalidade educativa, para você entender como é que funcionam os dividendos na prática. Depois eu vou fazer um vídeo analisando a empresa Taesa, empresa que eu gosto bastante, eu tenho na carteira inclusive. O vídeo de hoje, a finalidade é falar de dividendos. Mas, rapidamente, a Taesa é uma empresa do setor de energia elétrica, no segmento de transmissão. Ela gera receitas por manter a disponibilidade dessas linhas de transmissão de energia elétrica. O legal é que a Taesa ela tem as receitas bem previsíveis e, além disso, ela tem um payout bem elevado. Mas peraí, Ganesh, o que é o payout? Payout é a taxa de distribuição do lucro líquido de uma empresa para os acionistas, na forma de dividendos ou juros sobre o capital próprio. Então, para calcular, você pega dividendos, soma com juros sobre o capital próprio e divide pelo lucro líquido da empresa nos últimos 12 meses. Dá uma olhada nessa imagem na tela agora que mostra o payout histórico da Taesa. Se você olhar, ela tem um payout, por exemplo, em 2009 de 95% e se mantém ao longo dos anos até 2020 nessa faixa de 95, 86, 90, enfim, um payout muito elevado. Bora entrar então nos cálculos para ver quanto que rende 20 mil em empresa de dividendos. Vamos pensar em dois cenários hipotéticos. No primeiro cenário, eu invisto 20 mil reais na Taesa no ano 1 para receber dividendos. E ao longo dos anos eu vou recebendo esses dividendos, mas não vou reinvestindo. No segundo caso, eu invisto esses 20 mil reais e todos os dividendos que eu vou recebendo, eu vou reinvestindo. Então, basicamente, a diferença entre o caso 1 e o 2 é o reinvestimento de dividendos. No primeiro cenário eu não reinvisto e no segundo cenário eu reinvisto. Vamos dar uma olhada agora rapidinho no dividend yield histórico da Taesa nos últimos 12 anos. Olhando essa imagem que eu coloquei agora na tela para você, você vai ver que em 2009, por exemplo, a Taesa pagou um dividend yield de 9,5%, em seguida 4%, 2011 12,5%, aí chega no pico ali em 2014 de 15,6% e se mantém também numa faixa bem elevada. Então, se a gente for ver a Taesa, ela tem um bom histórico de pagamentos de dividendos. Isso significa que ela vai pagar sempre bons dividendos? Não necessariamente, mas é uma boa sinalização. Então, estou compartilhando agora a minha tela contigo para a gente dar uma olhada nos números. Vamos pegar a situação 1, em que a gente não reinveste os dividendos. Se a gente calcular o dividend yield médio da Taesa, desses anos que eu mostrei, de 2009 a 2020, a gente vai chegar num dividend yield de 10,23, médio. Então, eu estou simulando com base nesse dividend yield médio. Não necessariamente no futuro a Taesa vai pagar exatamente esse dividend yield. Pode pagar mais, pode pagar menos. Aqui é só uma simulação. Vamos supor aqui que no ano 1 eu investi 20 mil reais e nesse ano 1 ela pagou dividend yield de 10,23. Então eu recebi R$ 2.046. Nesse caso você vai ver que são juros simples. Então todos esses 12 anos eu estou com 20 mil reais investidos, eu não fiz novos aportes, então em cada ano aqui a gente está recebendo R$ 2.046. Se a gente multiplicar por 12, a gente vai chegar nesse valor aqui de R$ 24.552. Esse vai ser o total de dividendos recebidos. Agora vamos pensar na situação 2, quando os dividendos eles são reinvestidos. Você vai ver que tem uma diferença significativa. Então nessa situação 2, quando os dividendos são reinvestidos, a gente está calculando da seguinte forma. No ano 1 eu investi 20 mil reais, eles deram um dividend yield de 10,23, que são os mesmos R$ 2.046 e geraria um patrimônio de R$ 22.046. Agora, no ano 2, esse dividend yield ele vai incidir sobre esse valor maior de 22.046. Você vai ver que nesse caso são os juros compostos, é juros incididos sobre juros. Então, esse dividendo aqui do ano 1 vai subindo ao longo do tempo. Você vê aqui que já está 2.255, vai chegar no ano 6, vai ser mais de 3 mil reais e no ano 12 vai ser quase 6 mil reais. Se a gente somar todo esse valor aqui de dividendos recebidos em 12 anos, a gente vai chegar nesse valor total de 44,3 mil reais. Então vamos resumir aqui essa diferença de dividendos reinvestidos e dividendos não reinvestidos. Olhando no caso 1, a gente vai ver aqui o seguinte, a gente investiu 20 mil reais durante 12 anos e vai receber de lucro só com dividendos R$ 24.552. Na situação 2 tem o reinvestimento dos dividendos. São juros trabalhando em cima de juros. Então a gente também investiu os mesmos 20 mil reais e depois de 12 anos vai gerar um lucro de dividendos de R$ 44.361,73 centavos. E esse quadrinho final aqui mostra uma diferença interessante. Sem reinvestir os dividendos, você tem R$ 24 mil reais. Quando você reinveste os dividendos,
você tem mais de R$44 mil só de dividendos. E essa diferença entre um e outro é de 80%. Cara, é uma diferença bem significativa. Então agora eu vou mostrar um gráfico para você para tornar mais visual isso que eu estou falando, de reinvestir e não reinvestir os dividendos. Aqui a gente não está considerando ganhos de capital, só com foco em dividendos. Então se você olhar esse gráfico aqui, você vai ver que a gente partiu do mesmo dividendo recebido no ano 1 de 2046. À medida que o tempo vai passando, essas barras vermelhas aqui são os dividendos reinvestidos e essa azul são os dividendos não reinvestidos. Você vai vendo que essa barra vermelha vai aumentando bastante ao longo do tempo, enquanto a barra azul ela se mantém constante. O mais interessante é que, por exemplo, você vai vendo aqui, nesse ano você continua recebendo, ao não reinvestir, R$ 2.046 e quando você já reinveste no ano 7, R$ 3.670. E isso vai aumentando ao longo do tempo. Quando chega no ano 12, você vai receber os mesmos 2.046 quando não reinveste. E reinvestindo, você vai receber 5.973, praticamente 3 vezes mais. É uma diferença bem significativa. Lembrando que o foco de análise aqui é dividendos. Se tiver ganho de capital, o preço da ação subir mais, vai ter uma rentabilidade maior. Quando você reinveste os dividendos, você vê que aqueles R$20 mil investidos, você recebe em dividendos, nessa simulação que a gente fez, em 6, 7 anos. Então, 6, 7 anos você recebeu mais de R$20 mil quando você reinveste. E olha que interessante, você fica o resto da vida, se você continuar sócio dessa empresa, recebendo esses dividendos. E se você passar essas ações para o seu filho, para o seu neto, eles vão continuar recebendo também. É muito interessante. E se você está curtindo esse conteúdo, não esquece de deixar o like aqui embaixo. Se não for inscrito, se inscreve no canal, que eu ainda vou produzir muito conteúdo na área de ações e de educação financeira. Aliás, deixa eu te contar uma coisa. No dia 29 de maio agora, de 2021, eu vou iniciar minha consultoria, mentoria em grupo de investimento. Um grupo de até 20 pessoas, um grupo bem pequeno. Vai ser um total de 6 encontros a cada 15 dias em que eu vou analisar uma série de produtos de investimentos e quando que vale a pena investir ou não. Eu vou ensinar as pessoas, inclusive mostrar e recomendar quais que são mais interessantes. Então, se você tem interesse em ter esse tipo de acompanhamento muito próximo com um profissional de mercado, no meu caso eu sou analista CNPI e consultor de investimento, me manda uma mensagem lá no Instagram, no direct, que eu te passo todos os detalhes. Lembrando que é um grupo bem pequeno, são poucas vagas, então eu estou limitando a 20 pessoas porque eu quero acompanhar todos bem de perto. Vão ser aulas ao vivo pelo Zoom, então é só me mandar uma mensagem dizendo que você tem interesse em entrar nessa lista de interessados e eu vou te passando todos os detalhes, beleza? Qualquer coisa é só mandar uma mensagem lá. Se você tiver interesse em receber essa planilha que eu utilizei no vídeo de hoje, comenta aqui embaixo que eu dou um jeito de enviar para você. Todo investidor ele passa por uma fase de acumulação. Você começa a acumular uma série de ativos geradores de rendas, inclusive ações de dividendos. E nessa fase é bem importante você reinvestir os dividendos e começar a formar um bolo bem grande para que com esses dividendos você possa pagar não somente os custos corriqueiros da tua vida, mas possa comprar também mais ações. Claro, você precisa aproveitar a vida, precisa descansar, precisa viajar também, mas é importante concentrar boa parte da sua energia em acumular ativos geradores de renda, por exemplo, ações de dividendos. O reinvestimento de dividendos ele tem um poder muito grande na formação de patrimônio. Você viu uma diferença grande em 12 anos, imagina se fosse 20 anos, 30 anos. Então a minha sugestão é que estabeleça uma meta factível. Comece, por exemplo, minha meta é comprar 100 ações, 500 ações, ou 1.000 ações de uma empresa X, como a Taesa, que é uma boa pagadora de dividendos, ou outra também. Porque se você tiver um método bem claro, você vai comprar boas ações a bons preços e vai fazer o acúmulo desses ativos e formar um bolo muito grande de investimento. Esse acúmulo de ações vai criar uma espécie de máquina de gerar dinheiro, ele vai pagar dividendos com muita regularidade e esses dividendos vão crescendo muito. Crie essas metas realistas rumo à sua independência financeira e, claro, conte sempre comigo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!